Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Todo mundo está o texto, irmãos, amém? Diz assim então: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá o privilégio de contemplarmos, de participarmos e de sermos abençoados, Senhor, com as suas dádivas dos céus. Te damos graças, meu Senhor, por hoje ser o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia em que o Senhor venceu a morte, o dia em que o Senhor nos deu a vitória sobre todos os nossos inimigos. E te louvamos, meu Senhor, por este momento aqui com a tua igreja, e te pedimos agora, Senhor, mais uma vez, a tua intervenção, por meio do teu Espírito, que possa, meu Senhor, nos ensinar por meio da tua palavra as verdades que a mesma contém. Abençoa este momento, abençoa esse dia também. Mais uma vez te peço pela nossa nação como um todo, que o Senhor nos dê a sabedoria, Senhor, para escolhermos os governantes que possam, Senhor, serem os melhores para a nossa nação. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu não vou no nosso devocional, que literalmente vai ser um devocional, falar tanto ou quase muita coisa sobre política. Mas é preciso para a gente falar um pouco sobre o texto que nós acabamos de ler, um pensamento introdutório sobre a questão de como a nossa nação, nos últimos anos, tem concebido a ideia de política ou dos políticos. A gente conversando com pessoas, a gente percebe uma total descrença, desânimo, inclusive de exercer a cidadania. A gente percebe as pessoas sem nenhuma esperança de que pessoas possam vir a desempenhar cargos no cenário nacional ou na esfera municipal e de melhorar, trazer uma condição de vida melhor. Há um desânimo total por parte da população sobre dias melhores para esse nosso país. Mas o texto que nós lemos, irmãos, nos faz tirar o olhar desse mundo e olhar para outro mundo. Nos faz tirar o olhar, o foco dessa realidade e olhar para uma outra realidade. O texto diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pois a nossa pátria está nos céus. Você vai dizer, pastor, mas espera aí. A minha pátria não é o Brasil? Lá no meu registro, nos meus documentos, não tem lá nacionalidade brasileira? É verdade. Que eu acredito aqui que todos nós somos brasileiros, não sei se tem algum estrangeiro aqui. Mas o que nós temos que conceber a partir de versículos como esse, de passagens bíblicas como esta, é o que o Novo Testamento reafirma vez após vez, que nós não somos cidadãos deste mundo.
Nós estamos aqui de passagem. Nós somos cidadãos de um outro país, de uma outra pátria. O livro aos Hebreus, quando fala de Abraão, quando fala de Moisés, lá no capítulo 11 de Hebreus, sobre os heróis da fé, fala que esses homens aguardavam uma cidade que está nos céus. E aqui o apóstolo Paulo nos diz que nós pertencemos a uma outra pátria. Agora, meus irmãos, permita-me fazer uns 3 comentários breves sobre essa afirmação tão gloriosa para cada um de nós, pois a nossa pátria está nos céus. E a primeira coisa que nós temos que meditar a partir dessa sentença é parar para pensar o que significa isso. Se a minha pátria está nos céus, isso significa que eu sou um cidadão do reino de Deus ou do reino dos céus. Agora imagine só, se nós tivermos entre nós uma pessoa de uma outra nacionalidade, vai existir inúmeros aspectos na vida dessa pessoa, na conduta dessa pessoa, que vai nos mostrar que ela não faz parte desse país, ou que ela não nasceu aqui, ela não é daqui. Desde a maneira de falar, a língua, mas principalmente o que nós chamamos de cultura. Valores diferentes, coisas diferentes, que de repente em um outro país é normal, para nós é anormal. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós temos que agir como cidadãos do reino dos céus. E será que as pessoas que são deste mundo denotam, percebem que a nossa maneira de ser aponta que nós não somos daqui, como diz até acho uma música, eu não sou daqui nem vim para ficar. A nossa pátria, meus irmãos, está nos céus. Nós não somos daqui. E especificamente falando sobre cidadania, em exercer cidadania, nós estamos aqui e temos que exercer a nossa cidadania, mas exercê-la hoje como um cidadão desse país. Um nadador americano nas Olimpíadas fez um papelão. Mentiu, criou uma história, repercutiu muito mal, não só para aquela pessoa, mas para a própria nação. E no próprio país dele, ele foi execrado em algumas situações, porque ele difamou um país. Ele passou a ideia de um país para um outro país. Nós somos, irmãos, cidadãos dos céus. A nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria está nos céus. Uma outra coisa que eu queria comentar sobre essa questão do nossa pátria está nos céus é que alguns, e eu falo de nós no sentido genérico, cristãos, parece não saber disso. E em períodos como este, que está culminando com a eleição hoje, pessoas se envolvem tanto nisso. E eu não estou falando necessariamente de pessoas que são candidatas, mas pessoas se envolvem tanto com isso, que parecem que elas são desse mundo. E até digo mais, elas defendem muito mais essas pessoas do que os irmãos em Cristo. Elas se envolvem muito mais nessas coisas do que nas coisas do reino dos céus. Elas dão a vida por isso. E fico pensando, meu Deus, será que elas não leem, por exemplo, pois a nossa pátria está nos céus?
Meus irmãos, isso também nos mostra, essa sentença, que nós não devemos ter grande perspectiva sobre este mundo. Embora que tenhamos que lutar por isso, de agirmos como cidadão do reino dos céus, de sermos éticos, inclusive ao escolher os nossos líderes, de ter postura, de ter critérios éticos de escolher os nossos líderes. Mas entendendo que o mundo que nós almejamos está chegando. A nossa pátria está chegando. E aí, irmãos, nos mostra que essa deve ser a nossa esperança, não é esperar, como nós usávamos na década de 80, a frase, eu vi muito de pessoas esperar um salvador da pátria. Não tem salvador da pátria. Nós temos que esperar o salvador do mundo, que é Jesus Cristo. E para nós podermos ter a nossa pátria, é necessário que nós tenhamos, em primeiro lugar, o Salvador do mundo. O meu Salvador, o seu Salvador. Porque a nossa pátria só será instalada neste mundo quando o nosso Salvador reinar neste mundo. É isso que o versículo diz. Onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E essa pátria, irmãos, que nós almejamos e que nós esperamos, é muito além do que nós imaginamos e pensamos, como diz o mesmo apóstolo em outro lugar do Novo Testamento, em 1 Coríntios, por causa, em primeiro lugar, de quem governará? O Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, pelo que vai acontecer com as pessoas que farão parte dessa pátria. Eu creio, irmãos, que a igreja de Cristo, esse lugar que nós estamos, é um lugar muito melhor, no sentido de corrupção humana, do que o cenário do Congresso Nacional. Mas mesmo assim, mesmo na igreja, por melhor ou por mais dedicada que ela seja, tem defeitos? Sim ou não? Por que tem defeitos? Porque nós, os portadores de identidade do reino dos céus, ainda coexiste com nossa natureza, nova natureza, coexiste a velha natureza. Mas no dia da vinda da nossa pátria, no dia da instalação da nossa pátria, o versículo 21 diz que o Senhor Jesus transformará o nosso corpo de humilhação. Não há, irmãos, necessariamente como nós sabermos em que sentido o apóstolo Paulo fala essa palavra, o nosso corpo de humilhação. Mas quando eu leio essa frase, eu acredito que cada um de nós temos uma noção do que o apóstolo Paulo está falando. O mundo que nós estamos inseridos vai de mal a pior, porque cada uma daquelas pessoas que no geral fazem parte ou que lideram esse sistema, eles fazem parte de uma natureza, apenas uma natureza pecaminosa. E o corpo deles também é de humilhação. Mas no dia da nossa pátria ser instalada, cada cidadão dessa pátria terá o corpo de humilhação substituído. E a palavra certa, perdoe-me,
não é nem substituído, porque você pode imaginar que quando eu falo em substituição, de trocar o corpo do Ernesto por um outro corpo no sentido de... Não é. Esse corpo vai ser transformado num corpo perfeito, como diz o verso 21, num corpo igual ao corpo de Jesus Cristo. E isso significa que a partir desse momento, o nosso corpo será imunizado contra aquilo que traz humilhação para ele, que é o pecado. Então, meus irmãos, a nossa perspectiva, a nossa esperança tem que estar nesse dia, nesse momento e especificamente nesse lugar, a nossa pátria. E daqui a pouquinho nós iremos exercer a nossa cidadania nesse país que Deus nos colocou. E temos que agir exatamente como cidadãos que fazem parte, que esperam uma pátria superior, que devem agir eticamente, e ter critérios para escolher os seus líderes, de maneira que quem observar perceba, essas pessoas não são daqui. Estão aqui de passagem, porque os valores são outros. Sabe, irmãos, para concluir o pensamento, às vezes eu fico pensando, esse reino que tantas pessoas, e eu digo pessoas cristãs que querem fazer parte dele, no sentido de fazer a diferença, no sentido de, na política, esse reino, muito claro. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. E essas mesmas pessoas que querem tanto fazer diferença no reino de Satanás, que são de Jesus Cristo, não se imbuem da tarefa de trabalhar em prol da nossa verdadeira pátria, do nosso verdadeiro rei, que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, entenda isso. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. Um dia abençoado, um dia do Senhor abençoado. Exerça a sua cidadania, tá? Um domingo, na graça e na paz, e até às 7 horas da noite, quando nós estaremos aqui mais uma vez para celebrarmos ao nosso Senhor. Vá na graça e na paz, amém?